Qual a importância do planejamento patrimonial? Você sabe? Essa e outras questões são esclarecidas pelo nosso especialista, Dr. Marcos Hutzen, agora no quadro Empresas e Patrimônio, aqui no canal do Boca. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone, Empresas e Patrimônio. O destaque para as práticas legais adequadas aos empreendedores e suas empresas. Direito empresarial, sim, temos o quadro especializado com ele, o nosso especialista, Dr. Marcos Hutzen, do Hutzen Advocacia. Seja bem-vindo a mais uma edição do Boca aqui da Rádio Bandeirantes, muito bom dia. Bom dia, Solano, tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio Band e também aos queridos ouvintes do Boca no Trombone. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Para a gente tratar de um tema do momento, diria eu, o planejamento patrimonial. O Dr. Marcos já na sua outra participação comentou, explanou algumas ideias. Vamos esmiuçar um pouquinho mais essa temática, doutor, e inicio perguntando ao doutor, atualmente, qual a importância de realizar o planejamento patrimonial e sucessório, doutor Marcos? Bom, Solano, hoje em dia, o planejamento patrimonial sucessório, ele visa principalmente a organização, né, e uma prevenção de conflitos, né, na família. Então, também se busca uma eficiência tributária, né, uma economia, vamos dizer assim, e um gasto de energia que se teria lá na frente, né, e talvez até com um conflito familiar, tenta-se regular isso de uma forma muito mais organizada, né, e sadia, trazendo para o presente todas as questões a serem debatidas entre os familiares, entre o patriarca, entre a matriarca, né, em relação aos bens, né, que no futuro vão compor a herança, né, da família. Sim. E outra questão, que também deve ser até comum na sua banca, doutor, é a seguinte: o planejamento sucessório e patrimonial, ele é aplicável para todos? Ou a chamada personalização na avaliação é a melhor escolha, doutor Marcos? Olha, Solano, a personalização ela sempre existe, né? Isso é até uma característica da nossa atuação, né? Não existe assim uma receita que caiba para todos, né, para todas as famílias. A personalização ela sempre vai existir, independente do volume do patrimônio, né, que se está analisando. Na verdade, quanto maior o patrimônio, a personalização ela também é maior, né, porque existem muito mais variáveis envolvidas, né, muito mais questões aí delicadas a serem analisadas. Então, realmente, o planejamento sucessório patrimonial é o que se chama sempre no direito, né? Tem que analisar o caso, né? Caso a caso. Então, não existe assim uma receita igual para todos, e também não existe assim um volume patrimonial mínimo ou máximo, né? O que existe é uma vontade de se organizar essa sucessão de forma antecipada, né, como eu falei, para evitar conflitos futuros e talvez também buscando aí uma eficiência tributária e patrimonial mesmo para evitar despesas futuras, né, que podem ser analisadas de uma forma mais assertiva no presente. Perfeito. A gente está conversando com o Dr. Marcos Hutzen, da Hutzen Advocacia, nosso especialista no direito empresarial, hoje falando um pouco mais sobre o planejamento patrimonial e sucessório. Dr. Marcos, outra questão. Dentre as ferramentas jurídicas existentes, né, temos alguma que seja mais indicada para ser utilizada no planejamento patrimonial, doutor? A mais indicada não temos, né, Solano? O que nós temos como eu falei, a personalização, a análise do caso concreto e aí sim a aplicação do que couber. Mas o que pode se falar não é a mais indicada, mas as mais utilizadas, vamos dizer assim, né? As mais comuns, as mais conhecidas,
dentre elas é a pejotização do patrimônio, né, a famosa holding, ou seja, o patrimônio que está na pessoa física, ele é transformado, né, em capital social, né, tentando traduzir aqui, né, para pejotizar esse patrimônio, então onde passa de uma relação simplesmente familiar para uma relação de direito societário, né? E aí sim, dentro do direito societário, a gente regula as questões através de cotas, através de ações, né, se for uma SA, através de acordo de acionistas, e isso facilita, né, muitas vezes. Ao lado disso, né, também temos aí doações, né, são as doações, e também testamento, né? Então, esse tripé entre a holding, testamento e doação, ele é, vamos dizer, bastante famoso, bastante conhecido e bastante utilizado. A gente tem uma temática que tá muito viva na sociedade, as pessoas comentam muito, que é a chamada reforma tributária, né? Ela foi recentemente aprovada e ainda está em regulamentação, doutor. A reforma tributária, ela influencia no planejamento patrimonial, doutor Marcos? Sim, influencia bastante, já está influenciando, né, Solano? Eu faço um gancho com a pergunta anterior, entre as ferramentas mais utilizadas, né? Dependendo do volume e da vontade da família, você tem utilizado bastante as ferramentas internacionais, né, como holding nacionalmente, mas lá fora são as chamadas offshores, né, que nada mais é que um CNPJ familiar, uma holding internacional em jurisdições offshore, né, onde tem, vamos dizer assim, uma tributação favorecida, né, ou talvez até isenção de impostos lá fora. E aí que vem a questão da reforma tributária, Solano, porque ela vai impactar não só o direito nacional, mas também vai impactar as empresas constituídas lá fora, né, por residentes brasileiros. Então, nós temos aí no Brasil, já está acontecendo aí, né, movimentos dos estados em relação à progressividade do ITCMD, né, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Nós temos aqui também, agora a partir da nova lei, né, da reforma tributária, em nível também federal, aí o aumento dos impostos de locações, que a locação também tem sido utilizada nacionalmente para uma forma de planejamento, onde bens são locados para verter patrimônio ou renda para a holding, né, e dependendo da situação. Então, a gente tem visto aqui um movimento da fazenda, né, pública de maneira geral, né, federal, estadual, municipal, de se adequar a esse planejamento tributário, né, que tem sido feito em relação ao planejamento patrimonial sucessório. Eles têm feito movimentos no sentido de mais ou menos equivaler, né, equiparar qualquer movimento que se faça, está se encaminhando para uma equalização dos tributos. Então, por exemplo, se você tem uma offshore, se você tem um trust lá fora, né, isso agora tem que ser, já faz muito tempo que tem que ser declarado, mas tem que ser tributado praticamente como se fosse uma empresa nacional, né? Tem alguns benefícios ainda, mas está se caminhando para isso, né? O próprio IOF agora, teve um decreto recente que tem equiparado, vamos dizer assim, as remessas de valores lá fora, ou se utiliza de valores de contas internacionais, está havendo a tributação. Então, sim, a reforma tributária, respondendo a sua pergunta, ela vai ter um impacto, já está havendo um impacto direto no planejamento patrimonial sucessório. Estamos atentos a esses movimentos, né, da Fazenda, tentando criar mecanismos e estratégias. Voltando para outra pergunta, né, Solano, caso a caso, né, de entender qual é a necessidade primeira que a família tem em relação a esse patrimônio.
né? E como eu falei, voltando para a primeira pergunta, que é a organização, né, e a prevenção de conflitos, ela ainda é, vamos dizer assim, a principal necessidade, ou o principal objetivo do planejamento patrimonial, ainda é né, a prevenção de conflitos e a organização. O impacto tributário vai acontecer de uma forma ou de outra e sempre se tenta minimizar, né? Mas esse é o contexto, Solano. Perfeito. E para quem tem interesse, né, em saber um pouco mais, sempre buscar a mão de um especialista, não é, doutor Marcos? Para poder fazer essa análise, poder fazer esse levantamento e, em cima disso, acabar decidindo ou não por fazer o planejamento patrimonial e sucessório. Sempre esse é o melhor caminho, né? Procurar o especialista. Sem dúvida. Sem dúvida, Solano, porque existe muita informação hoje, né, disponível na internet, rede social, YouTube, Google. Então, assim, muitas vezes existem informações aí distorcidas, existem informações genéricas, né? Existem aí profissionais que acabam, infelizmente, divulgando informações não tão assertivas para causar gatilhos aí, né, de venda, né, podemos dizer assim. Então, realmente, a personalização, a análise, o diagnóstico de cada caso ainda é o mais importante. Com um profissional de confiança, profissionais qualificados, sempre será, né, a melhor opção. Doutor Marcos Hutzen, nosso especialista no direito empresarial, muito grato, muito agradecido pelas suas informações e até uma próxima aqui no Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes. Obrigado, Solano. Um abraço a todos os ouvintes. Até a próxima. Foi um prazer. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!